experiência com Jesus é a experiência mais incrível porque ela é uma insatisfação que jamais pode ser satisfeita. E só é satisfeita com uma insatisfação maior. Andar com Jesus é ser despertado por uma fome que jamais pode ser satisfeita, apenas ser aumentada, produzindo ainda mais insatisfação. Não sei se você sabe, mas a ideia de amar algo e o amor diminuir ao longo do tempo, ela vem depois da queda. É por isso que nós amamos uma pessoa, o tempo passa, nós amamos menos ela. Isso é fruto do pecado. Porque a economia do reino é completamente diferente. Não sei se você sabe, mas há eras após eras, existem seres diante de Deus que dizem santo, santo e santo. Eras após eras se passaram. Eles continuam lá, como que num processo de crescimento, de paixão, de desejo e de prazer, ainda dizendo santo, santo, santo. A filosofia do reino não é que existe um primeiro amor que vai diminuindo ao longo do tempo. A filosofia do reino é que existe um amor que precisa ser aumentado, multiplicado, crescente, abrangente, que vai consumir as nossas vidas ao longo do tempo. Amém? Então não se perde nessa noite. Eu tenho algo para compartilhar com você. Vá comigo para o Evangelho de João. Aleluia. Irmãos, hoje é aniversário do Júnior, vocês sabiam? Bora cantar parabéns, você também de envergonhar ele, bora, bora, bora. 1, 2, 3. Deus abençoe sua vida, Júnior. Amamos você, meu irmão. Amamos queimar junto com você. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 16. Vergonhas à parte. João capítulo 16. Se você já leu a Bíblia toda, se você ainda não leu a Bíblia toda, na verdade, eu te incentivo a ler toda a Bíblia, completa, de Gênesis e Apocalipse. Não apenas uma, mas várias vezes. Eu já fiz isso repetidas vezes, já perdi as contas. E eu estou vivendo um tempo com Deus, onde eu tenho entendido cada vez mais que a Bíblia, ela é mais profunda do que larga. Presta atenção no que eu estou falando para você. A Bíblia, ela é mais profunda do que larga. E esse texto só vai fazer sentido para as nossas vidas quando ele fere o nosso coração. Nós comemos ele ao ponto dele fazer parte das nossas vidas. Há uma dieta da Escritura, onde a Escritura vem se tornar parte de nós. E se você não leu a Bíblia toda, eu aconselho, leia várias e várias vezes. Eu estou vivendo um tempo com o Senhor, já de uns 2, 3 anos para cá, onde eu não tenho lido mais a Bíblia toda durante o ano. Deus me faz morar em alguns livros. Eu fico lá por meses. Quando Deus me deu o livro Sem Medo do Amanhã, eu morei no Sermão do Monte por alguns meses. Fiquei lá. Armei uma barraca, lá eu fiquei. Deus começou a trazer verdades profundas ao meu coração. As nossas séries de livros específicos têm me feito viver em livros e ver textos da Escritura, verdades das Escrituras, que nós passamos despercebidos. E nós não vemos a profundidade. Então, ao invés de somar informação, eu estou me aprofundando em coisas que muitas vezes nós passamos de largo. E algo Deus colocou no meu coração, não sei se foi ele, se foi da minha cabeça, mas estava lendo, se for uma das duas. Eu creio que eu tenho uma mente santificada pelo Espírito. E esse ano eu decidi, o ano de 2026, morar no Evangelho de João. Me mudei para lá. Desde 1º de janeiro estou morando lá.
Cada semana eu estou lendo o Evangelho de João completo. E eu amo Paulo, mas João é extraordinário. Porque Paulo, ele tem lógica pegando fogo. João tem uma visão de raio-x para dentro da lógica de Paulo. Paulo, ambos são teólogos, ambos são profundos na Escritura, ambos são cristocêntricos, mas você percebe que Paulo, a responsabilidade dele é trazer alicerce, trazer fundamento. Enquanto Paulo cava para baixo e traz um alicerce, João sobe na janela e voa. Então, se você quer fundamento, leia Paulo. Se você quer voar, leia João. Sabe por quê? Porque enquanto Paulo traz a base da fé cristã, João começa na eternidade dizendo: um dia o Criador se fez criatura, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu estou morando aqui, irmão, no Evangelho de João. E quando você lê João, você percebe que Cristo é surpreendente. Cada um dos evangelhos nos apresentam Jesus. Não é Jesus diferente, ou Jesuses, ou seja lá como seja a conjugação, o plural, porque Jesus é verbo, né? Não sei se você sabe. Não vai entrar na gramática de língua portuguesa, mas é verbo. É o único verbo que se torna carne. Cada um dos evangelistas, ele nos dá um Jesus. É somente um Jesus, mas visto de 4 ângulos diferentes. Nenhum diverge do outro. Um complementa o outro. Mateus foca no rei Messias. Marcos foca no servo sofredor. Lucas foca no homem perfeito e salvador. João foca na divindade do Filho. Cada evangelista vai contribuir para que nós possamos ter uma visão perfeita do Deus homem, do homem divino, do homem judeu, mas Deus entre os homens. Trazendo uma afirmação ainda, agora de fato um pouco mais teológica para você entender. É como que se Mateus nos apresentasse o domínio da moralidade, como é que nós devemos viver? Marcos nos apresenta as verdades profundas da expiação. O que é que aconteceu com Jesus naquela cruz? Em Lucas, nós somos inseridos na verdade sobre a igreja. Mas em João, nós somos batizados no Filho. João vai trazer uma cristologia profunda, densa, pesada. E aí precisamos entender e mergulhar nessa verdade. Não sei se você sabe, mas João não contém as parábolas de Jesus. João não contém nem mesmo o Sermão do Monte. E se você for comparar os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que tem textos semelhantes, você vai ver que no Evangelho de João, 90% do Evangelho é exclusivo, é original. Ele não ouviu do outro evangelista e copiou a sua visão, não. Ele tem uma visão exclusiva, original de Deus. Então, para quem lê os evangelhos de um ponto de vista teológico, você vai ver que João, ele é entre os evangelistas o mais teológico, menos histórico, mas mais teológico. Enquanto Mateus começa com a genealogia, Marcos com João Batista e Lucas com o nascimento de Jesus, João começa o seu evangelho na eternidade. Deus um dia vestiu pele humana e veio habitar entre nós. O evangelho de João é um chamado para mergulharmos no Filho de Deus. Enquanto os 3 primeiros evangelistas, eles focam naquilo que Jesus fez, a missão de João é apresentar quem é esse Jesus. É por isso que você vai ver em João, Jesus dizendo: eu sou. Eu sou. Eu sou. Lembra Êxodo 3? Quem é você?
Eu sou. Agora o Yahweh de Êxodo 3, o eu sou de Êxodo 3, agora veste carne, veste pele, tem osso, ele vai dizer, eu sou. Quem? Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Eu sou. Mas é aqui, irmãos, no Evangelho de João, que nós vamos ver pneuma, espírito, pneumatologia, um estudo profundo da pessoa do Espírito Santo. Deixa aí em João 16. Fica firme. No final vai dar tudo certo. Pode parecer que eu esqueci. Em algum momento eu vou esquecer de verdade, mas agora não. A teologia de João sobre o Espírito, irmãos, é ampla, é densa, é pesada, é profunda. O Evangelho que João, ele escreve e nos apresenta o Cristo, irmãos, é profundo, é pessoal. Quando você lê o Evangelho de João, quando você vê a pneumatologia cristológica apresentada por João, o Espírito apresentado por João, não tem como não fascinar. Há mais de 20 referências ao Espírito Santo só no Evangelho de João. 15 delas saiu da boca de Jesus. Jesus, ele vai descrever, ele vai revelar quem é essa pessoa do Espírito Santo. São 21 capítulos. Às vezes a gente lê a Bíblia e acha que os textos eles foram escritos cronologicamente num espaço ou muito longo ou muito curto. E não percebemos que entre linhas, entre capítulos, entre versículos, às vezes existe uma dimensão muito grande de tempo. Aqui em João, parece que João ele consegue sintetizar verdades poderosas daquilo que ele viu e ouviu do Cristo de uma forma muito extraordinária, poderosa. Capítulo 13 ao capítulo 19 de João. O que João escreve foi vivido em um único dia. Olha o que eu vou lhe falar. Do capítulo 13 ao capítulo 19 de João, João escreve o que foi vivido em um único dia. Do capítulo 13 até o capítulo 16 foi uma única conversa de Jesus. Qual é o eixo dessa conversa? O Espírito Santo. Então eu quero ler uma porção que está no capítulo 16, versículo 5. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Versículo 12. Tenho ainda muito o que lhes dizer. Mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que é meu, e o tornará conhecido. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu,
e tornará conhecido a vocês. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Se você gosta de escatologia, o último versículo é um presente para você. Mais um pouco, já não me verão. Um pouco mais, vocês me verão de novo. Quero orar junto com você. Obrigado, Jesus. Esse é o nosso último dia de conferência e nós não estamos satisfeitos. Eu sei que existe algo do Filho a ser revelado sobre nós nessa noite. Desperta-nos, Senhor. Talvez estejamos aqui cansados, esgotados, fisicamente adoentados. Mas, Senhor, existe apenas uma única coisa que pode trazer vida àquilo que está morto. São as palavras que saem da boca do Teu Filho. São essas palavras que nós queremos que o Senhor possa liberar sobre nós aqui à medida que nós pregamos. Senhor, esse culto não precisa terminar para ele ser completamente impedido, Senhor, de um pregador falar ou de um ouvinte de ouvir, pelo simples fato de que fomos tomados pelo Teu Espírito. Faça isso, Senhor, a hora que o Senhor quiser. Como na casa de Cornélio, eu estou pronto para te entregar o microfone a qualquer hora, desde que o Teu Espírito caia sobre nós, venha sobre nós e nos abrace nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vem no glória comigo. Obrigado. Opa. Existe uma teologia do Espírito em João. E nós precisamos reconhecer. Já no capítulo 1, João ele vai dar testemunho do batismo de Jesus. Ele vai salientar um fato muito interessante, porque ele vai dizer que existe somente uma forma dele reconhecer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Até então nós entendemos que Jesus não tinha um relacionamento próximo com João, a não ser um dia que duas barrigas se chocaram. João vai cumprir sua missão no deserto, Jesus vai se esconder em Nazaré. 30 anos depois, eles se encontram, e como é que João sabe que Jesus é o Cristo? Ele vê o Espírito de Deus, não apenas descer, mas permanecer em Jesus. Se eu quiser, eu posso aplicar o texto desde agora. Se você quer saber se alguém realmente é cheio do Espírito, não é em um momento onde o Espírito toca a vida dele, e ele sente um arrepio, e algo acontece, ele fala em outras línguas, ele se alegra, ele pula, ele dança. Não, não é quando ele vem, mas é quando ele habita. Não é quando ele passa e toca, mas é quando ele permanece. Irmãos, a realidade de um filho de Deus não é de alguém que tem experiências esporádicas com o Espírito. A realidade de um filho de Deus que verdadeiramente nasceu de novo é alguém que tem um inquilino agora lá dentro, tem um Deus habitando lá dentro. O Espírito Santo não veio para passar uma temporada, ele não veio para passar umas férias, ele veio para morar dentro de cada crente. João vê que o Espírito desce e para. Diferente do Antigo Testamento, que João muito bem conhecia, o Espírito não enchia e saía, ele desce e fica. Pegou? É legal, terminou. Se você quiser, você pode esperar a próxima feira de carnaval. Eu não vou esperar. Amanhã às 5 da manhã eu estou no meu quarto. Porque não é quando ele passa de novo, irmãos. Ou ele vem para morar, ou ele nunca veio. Quem está tendo encontros ocasionais, irmãos, talvez seja o ímpio lá fora, que vez ou outra o Espírito dá para ele a sensação da eternidade, a experiência de sentir o gosto do céu, irmão. Ele chora quando ouve uma pregação, ele sente-se impactado quando alguém fala de Jesus para ele, ele passa, mas quando o crente nasce de novo, o Espírito Santo vem e mora, o Espírito Santo vem e habita. João disse, eu vi. Ele desceu e ficou. Opa!
É o Cristo. A gente chega no capítulo 3, tem uma conversa de Jesus com Nicodemos, e é João que vai apresentar o quê, pastor? O Espírito como aquele que pode trazer mortos para a vida. João vai inserir o assunto mais extraordinário da Escritura. Precisamos nascer de novo. Chega no capítulo 7, no último dia da festa dos judeus. Havia uma cerimônia onde o sacerdote pegava uma água e jogava na escadaria do templo. Jesus está nesse lugar, nessa hora, exatamente esperando o sacerdote jogar água para dizer: ei, se vocês beberem dessa água, vocês terão sede. Mas se vocês beberem da água que eu lhe der, esse Espírito que eu vou colocar dentro de vocês, ele vai gerar uma fonte, e essa fonte, ela vai jorrar para a vida eterna. Jesus, ele vai dizer: ei, se você tem sede, venha e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Talvez o conteúdo mais profundo que ele vai apresentar, talvez o conteúdo mais profundo que João ele vai lançar sobre a igreja, esteja na conversa da última ceia. Porque lá ele vai nos apresentar, irmãos. A partir de lá, ele vai nos apresentar pelo menos 5 passagens, onde o Espírito Santo é apresentado claramente por Jesus. João 14, 16 a 17, Jesus vai dizer: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Essa palavra outro não é ninguém diferente. Outro no original grego significa alguém igual a mim, parecido comigo. O Espírito não vem para substituir Jesus. Ele vem para prolongar a presença de Jesus. Ele não é diferente de mim, ele é igual a mim. Eu era o Espírito na terra, eu voltei, agora o Espírito sou eu dentro de vocês. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Segura que eu vou voltar isso aqui no final do meu sermão. O mundo não pode receber. E você vai entender o porquê. O mundo não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Já no versículo 26 do capítulo 14, ele vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vocês ouviram de mim. João 15, 26, 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. João 16, versículo 7 ao versículo 15. João vai nos apresentar a missão do Espírito Santo. Qual é a missão dele? Qual é a pregação do Espírito? O que é que ele veio revelar? O que é que ele deseja nos mostrar? Qual é a intenção do Espírito em um culto como esse, irmãos? Você vai entrar em vários círculos religiosos e você vai ver ser atribuído ao Espírito Santo muitas funções que nós não vemos na Escritura. Irmãos, cá para nós. O Espírito Santo parar na eternidade para revelar o CPF de alguém é muita perda de tempo. Irmãos, o Espírito Santo parar em um culto somente para jogar você no chão é muita perda de tempo. Não que ele não possa. O Espírito Santo parar no meio do tempo, da eternidade, somente para você sentir um arrepio, um calafrio. Irmão, isso é febre. Virose.
Não, irmãos, eu e você precisamos entender qual é a missão do Espírito, qual é a função do Espírito, qual é a pregação do Espírito, o que é que o Espírito veio fazer e o que é que Ele está fazendo agora. Irmãos, o convite dessa mensagem é para que eu e você possamos nos unir à missão do Espírito, porque existe algo que Ele está fazendo agora, e Ele só vai tocar em pessoas, somente aqueles que querem fazer aquilo que Ele está fazendo. Ele tem uma pregação, e Ele só vai ungir pregações daqueles que estão pregando aquilo que Ele está pregando. Ele tem poder e tem dons, não para a gente levar para casa e engavetar. Ele tem poder e dons para que a missão dEle seja cumprida nessa terra. Aleluia! E o que é que nós precisamos entender? É que não tem como divorciar o Espírito do Cristo. Demorei para entender isso aqui. Irmãos, sem dúvida, o Espírito Santo é minha testemunha, Júnior. Eu sempre amei Ele. Para quem me acompanha nas redes sociais, você me viu compartilhando aquilo que eu creio, uma simples frase. Eu nasci em Azusa, mas fui educado em Genebra. Eu nasci dentro do movimento pentecostal, irmão. E influenciado pela teologia pentecostal, eu achava que a missão do Espírito era apenas me dar outras línguas. Era apenas me tocar com a experiência da eternidade. Era apenas uma sensação e uma experiência em um culto. Mas toda essa experiência com o Espírito nunca me levava ao Cristo. A minha teologia estava sempre incompleta. Era manca. Só tinha um lado. Então eu buscava o Espírito, não para conhecer o Cristo. Eu buscava o Espírito pelo Espírito. Então eu queria profetizar, eu queria falar em outras línguas, eu queria interpretar línguas, eu queria curar, mas não para conhecer o Filho, não para a glória do Filho, não para revelar o Filho. E a minha teologia estava estancada apenas na pessoa do Espírito. Qual é o problema, pastor? É que você não está errado, só está incompleto. Então sim, Ele pode vir distribuir dons sobre nós. Sim, Ele pode vir nos batizar e o fogo dele nos tomar ao ponto que a gente não vai permanecer de pé e o chão vai ter que nos aparar, irmãos, porque a glória de Deus será maior. Sim, Ele pode fazer. E eu quero que Ele faça. E eu preciso que Ele faça isso. Mas não é só isso. Nós não podemos ir até o Espírito e estacionar como se essa fosse a verdade final. Por quê, pastor? A pneumatologia, já expliquei isso para você, vou explicar de novo, porque estão gravando. A pneumatologia é inseparável da cristologia. Não tem como separar o Espírito do Cristo. Então como é que isso funciona, pastor? Quer saber se a experiência que você viveu esses dias foi verdadeira? De alguma forma, você será empurrado para uma vida onde Cristo será o centro da sua vida. Porque toda experiência autêntica do Espírito, ela é cristocêntrica. Ele não vem para substituir Jesus. Ele vem para prolongar a presença de Jesus entre nós. Não existe cristianismo sem Espírito, mas também não existe Espírito Santo sem Cristo. Irmãos, não há plenitude do Espírito sem cruz. E a obra do Espírito no Calvário é nos mostrar as belezas dessa cruz. Sabe um texto que eu falei para você que eu estou morando em João?
A gente começa a perceber detalhes que a gente não percebe normalmente. Lembra lá depois da crucificação? Que José de Arimateia e Nicodemos vão pedir o corpo de Jesus? Irmãos, um Jesus que está vivo, fazendo milagre, multiplicando pão, multiplicando peixe, é útil para a gente. Um Jesus morto, quem quer? O que eu vou fazer com Jesus morto? Que não é útil para mim, que não faz o que eu quero, que não está aqui para realizar os meus sonhos, que não está aqui para realizar os meus desejos, que não está aqui para fazer as minhas vontades. Para que é que eu quero um Jesus morto? Irmãos, de alguma forma, o Espírito de Deus rasgou os olhos daqueles dois homens. E quando eles olharam para o madeiro ensanguentado, e aquele Cristo partido pelo meio, e o peito dele completamente escancarado diante dos homens, o Espírito de Deus viu, mostrou belezas em Jesus, que eu e você talvez só compreenderemos na eternidade. Na eternidade. Não tem como, irmãos, a gente chegar a uma definição exata de quem é o Espírito sem a pessoa do Cristo. Por quê, pastor? Porque na descrição do Espírito, a definição do Espírito, irmãos, o Espírito nunca aponta para si mesmo. O Espírito, ele sempre aponta em direção à obra de Deus em Cristo. Essa é a missão do Espírito. Ele nunca chama atenção para ele mesmo. Ele nunca cria teologias ao redor dele mesmo. Ele nunca chama fascinação, encanto e prazer para ele mesmo. Ele está apontando para o Cristo. Em outras palavras, irmãos, o ministério do Espírito é o ministério do holofote. Tenta olhar para esse LED de cobre bem aqui na minha frente. Aqui em cima. O LED não aponta para ele. Me ajuda a pregar aí, Alan? Alan, tá aí? Me ajuda a pregar? O LED não aponta para ele. O LED aponta para outro. Esse é o ministério do Espírito. Então, até João Batista, havia trevas em nossa teologia. Pode zerar. De repente. Pô, é a hora que a gente sobe. É a hora que a gente pisa no parapeito da janela assim, e se joga. Até João Batista, a nossa teologia estava assim. Tínhamos doses homeopáticas do Espírito. Tínhamos vislumbres dessa ação divina através da pessoa do Espírito. Até que João está pregando. Ele vê um cordeiro mudo e sem defeito andando no meio da multidão. Jesus se aproxima. João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus é batizado por João, o Espírito de Deus desce e para. Agora, irmãos, Jesus vai apresentar o Espírito para as pessoas. Irmãos, ainda existe muita especulação sobre ele. Ninguém sabe ao certo quem ele é. Jesus está ensinando. E durante 3 anos e meio, há uma teologia densa, profunda, maravilhosa, incrível, escatológica, atual da pessoa do Espírito. Até que Jesus morre. Ressuscita. E Jesus diz: esperem. A promessa vai se cumprir. Ele virá. Escute o que eu vou lhe falar. Calma, segura. Escute o que eu vou lhe falar. Quando ele vem, ele não vem para apontar para si mesmo. O Espírito Santo é liberado por Jesus. Agora, o holofote do Espírito está em direção a uma única pessoa. Vejam o Cristo. Vejam o Cristo. Vejam o Cristo. Vejam o Cristo. Olhem o Cristo. Vejam o Cristo. Ele, o Cristo. Ele, o Cristo. Olhem, observem o Cristo. Precisamos corrigir a nossa teologia, se ela estacionou apenas na pessoa do Espírito, e nós não estamos vendo o Cristo, irmãos. O
Espírito não vem para glorificar a si mesmo. Ele vem para glorificar Jesus. E você quer fazer um teste espiritual com alguém para saber se realmente ele nasceu de novo e ele é cheio do Espírito Santo. Veja se ele tem uma vida cristocêntrica. O teste de João é profundamente cristológico. Se o Espírito desceu e permaneceu, esse é o teste de todo aquele que é nascido de novo. Qual? Veja se Cristo é o centro da vida dele. Veja se agora o Espírito, veja se agora o Cristo é o centro da sua vida. Porque esse é o propósito do Espírito. Exaltar Jesus. Anunciar Jesus. Tornar Jesus conhecido. Nós temos acesso a essa glória. Nós temos acesso a essas belezas. Nós temos acesso às excelências de Deus por meio de Jesus, pelo ministério do Espírito Santo. Mas talvez seja muito fácil para a gente ter um pouco de inveja dos discípulos de Jesus. Eu confesso para você que até um tempo atrás eu trocaria toda a minha vida cristã com o Espírito pelos 3 anos e meio que os discípulos viveram com Jesus. Não dá um negócio assim, tipo assim, eles andaram com ele. Não dá um negócio assim, irmão? Coisa meio assombrosa. Não, leia a Bíblia direito. Estão andando com Jesus, comendo com ele. E um dia Jesus dorme, e eles veem... Deus dorme. Não. Não entende. Eu não entendo. Eles andaram, eles ouviram, eles viram. Testemunharam em loco. O Filho foi visto, tocado, sentido. Era possível ouvir o sermão de Jesus e sentir o hálito que sai da sua boca. Só que o que a gente tem agora? Só o Espírito. O que é que a gente tem agora? Um negócio aí chamado Espírito. Espírito Santo. Parece nome de estado. Não, pastor. Você quer comparar que os discípulos andaram com Jesus e a gente que não viu Jesus e só tem um Espírito que parece uma pombinha, parece um Gasparzinho flutuando dentro de nós? Ah, vai me dizer que é melhor? Perdeu tempo com essa pregação. Irmãos, foi da boca do Cristo que os discípulos ouviram a coisa mais esquisita que eles poderiam ouvir. É melhor que eu vá. Para o bem de vocês, eu preciso ir. E vou falar uma coisa para vocês. É melhor. Não, Jesus. É por isso que a Bíblia diz que eles ficaram tristes. Você vai morrer. Vai embora aí. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou. E o Consolador virá. O outro virá. E escute, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, eu não enviarei o outro Consolador. Irmãos, se na sua cabeça existia a ideia de que teria sido melhor ter andado com Jesus por 3 anos e meio, em troca da presença, da habitação, da manifestação do Espírito Santo dentro de nós, existe algo de errado com a sua compreensão da pessoa do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo não é um substituto barato de Jesus. Pelo contrário, Jesus vai dizer: vocês que ainda crerão, vocês que ouvirão falar de mim, vocês estão numa condição muito melhor do que aqueles que andaram comigo. Vamos parar para pensar. É uma lógica. Às vezes até a geografia ajuda. Jesus era humano. Ele ia de uma cidade de cada vez.
estava em um lugar por vez, mesmo divino, não havia multiplicação das pessoas de Jesus, era um lugar de cada vez. Agora, esse Espírito habita dentro de cada crente que nasceu de novo. E há uma multiplicação da presença de Jesus. Tem crente aqui em Chapadinha, mas tem crente no Pará, tem crente em outros estados, em outros países, em qualquer lugar do planeta. Existe um Espírito agindo dentro de um crente e Cristo está lá. Ele não está mais apenas conosco. Ele habita dentro de nós. E essa é uma experiência pentecostal. É a experiência mais poderosa do que os discípulos viveram em 3 anos e meio, caminhando com Jesus. É por isso que Jesus vai tentar convencer eles. É melhor que eu vá. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. É melhor que eu vá. E se eu for, eu vou enviar o Consolador. O que Jesus está dizendo, irmãos? Vocês não vão ter menos de mim. Vocês vão ter a mim de um modo mais profundo ainda. Não é que vocês vão ter menos de mim. É que aquilo que vocês tinham de mim, agora vai ser aprofundado dentro de você. Existe um britador celestial chamado Espírito Santo. Ele vai britar toda a dureza do nosso coração. E ele vai aprofundar a verdade do Espírito. E aquilo que era geograficamente limitado, agora é permanentemente habitado pelo Espírito. E agora o Espírito está agindo dentro de nós. Não é substituição inferior. É presença mais íntima. A promessa que se cumpre, irmãos, não é apenas Deus conosco, é Deus em nós. Os discípulos andaram com Jesus. Pelo Espírito, nós vivemos dentro de Jesus. O Espírito não está reduzindo Cristo, ele está ampliando as belezas e as glórias de Jesus. Não apenas visitados, mas habitados. Não apenas episódios esporádicos, mas uma habitação permanente. Você quer chegar aonde, pastor? Em algumas conclusões bem óbvias, para a gente começar a caminhar para o final. Não me importa se eu estou falando algo repetido. Não quero ser pregador de coisas novas. Quero ser pregador do óbvio, daquilo que já foi revelado na Escritura. E o que é óbvio, pastor, para nós hoje? É que o Espírito Santo, irmãos, não. Ele não é uma probabilidade de termos sucesso nessa vida. O Espírito Santo é a diferença entre alguém que estava morto e agora está vivo. Não, o Espírito Santo não veio apenas produzir experiências sensoriais. Não. Ele é a diferença entre alguém que estava morto e agora está vivo. Vamos à miséria da teologia, a nossa teologia de hoje, a pobreza da nossa teologia. É que nós lemos a Bíblia e nós somos os heróis. Irmãos, a gente viajou para São Paulo. Eu voltei de lá em crise, mais ainda, perturbado. Passou uma semana para equilibrar lá em casa. Desde quando minha esposa me sacudia, ei, perturbado, completamente, essa era a palavra. Eu falei para minha esposa, meu amor, sempre que eu folgar, eu não estiver pregando no culto, aqui no auditório principal, me escala na agenda do Kids, quero pregar lá. Quero pregar para as crianças. Por que, pastor? Porque aqui, irmão, a gente
gente faz de sonso aqui. O pregador finge que prega e você, ouvinte, finge que entende. Aí você vai para casa sem entender nada e nada muda na sua vida. Pregar para criança é diferente, irmão. Eu tenho umas ovelhinhas pequenas que termina o culto, eles vão para casa testar a minha pregação. E um dia eu preguei aqui, eu falei que nós temos que olhar para Cristo, correr e não olhar para trás. Aí a ovelhinha foi para casa. Eu vou na rua. Eu vou correr. Eu quero ver se eu não consigo correr olhando para trás. Você ri, mas você vem para o culto, ouve um monte de coisa, ou vai para o YouTube, ouve um monte de baboseira, finge que entende. Uhum. Eles não. Irmãos, eu fiquei em crise. Quase que eu me arrependi de ter falado para ela que eu queria entrar na agenda do Kids. Eu passei uma semana, irmão, em crise. O Espírito Santo me ajuda. Me ajuda. Eu li o texto, ia pregar sobre a ressurreição de Lázaro. Eu li o texto, eu orava, falava, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, faz alguma coisa. Espírito Santo, se o Senhor não convencer essas crianças, se o Senhor não falar com elas, Espírito Santo, se elas não estão entendendo o que eu estou pregando, eu paro de pregar, porque o meu sermão não presta. Me ajuda, Espírito Santo. Eu fui pregar. O Espírito Santo me deu uma palavra. Lembra que o nosso erro na teologia é achar que a gente é herói? Contei a história da ressurreição de Lázaro e eu perguntei para eles. Falei, galera, é hora da gente brincar de personagem. Como na história dos super-heróis que vocês gostam de assistir, sempre tem um herói e um vilão. Eu perguntei, quem gosta? Eu. Qual você gosta? Homem-Aranha. Quem é o vilão? Venom. Quando você brinca, quem você é? Homem-Aranha. Quem quer ser o Venom? Ninguém quer ser o Lex Luthor. Todo mundo quer ser o Superman e ataca nele. Ninguém quer ser o Coringa, irmão. Todo mundo quer ser rico, bonitão, saber lutar e bater nos ladrões à noite. Batman. Que é o que eu gosto, da DC. Aí eu olhei para eles e perguntei, e quem são vocês na história de Jesus e a ressurreição de Lázaro? Os homens, Jesus. As mulheres, Maria. Irmãos, naquela hora o Espírito de Deus encheu meu coração. Eu me ajoelhei diante deles, eu gritei e eu falei, por favor, vocês não são Jesus nessa história. Vocês são Lázaros que estavam mortos e somente o Filho de Deus pode trazer vocês de volta à vida. Vocês não obedecem, não é porque vocês não querem, vocês não obedecem, é porque alguns de vocês aqui nunca nasceram de novo. Irmãos, isso aqui é o tio do Kid na pregação mais fraca. Olha como nossa teologia é errada, irmãos. A gente pergunta para as crianças, e o que é que Lázaro fez para ressuscitar? Irmãos, aí as respostas são diversas. Pastor, ele obedeceu. Pastor, ele teve fé. Morto obedecer? Morto ter fé? Isso não é tão importante assim. Tem hora para acabar hoje. Tomei 3 seringas de injeção na veia hoje à tarde, só para aguentar pelo menos 2 horas aqui. Morto ter fé? Morto obedecer? Mas é isso que a gente ensina para os nossos filhos. Que Jesus vai amar eles se eles obedecerem. Se eles tiverem fé, se eles lerem a Bíblia, se eles forem para a igreja, se eles fizerem tudo certo. Mas não, irmãos. Mortos não obedecem. Mortos não têm fé. Há uma única resposta e as crianças sabem, porque Jesus ressuscitou Lázaro. Sabe por quê? Porque 3 vezes no texto, uma o evangelista diz, uma a irmã do morto diz, outra a multidão diz, ele amava Lázaro, ele amava Lázaro. Sabe por que Lázaro ressuscita? Porque ele foi amado antes de poder amar. Ele foi aceito antes de poder receber. Antes de ser algo para ele fazer, era um presente para ele aceitar. O Espírito Santo não é uma receita de sucesso.
O Espírito Santo não é um case de como você pode ser melhor na sua vida. O Espírito Santo é a diferença entre estar vivo e estar morto. Não, você não é o profeta Ezequiel dizendo: eu determino, eu ordeno. Não, você não é o Ezequiel dizendo: a partir de agora eu não aceito, está amarrado em nome de Jesus. Besteira! O profeta é o Cristo, o único profeta verdadeiro que pisou nessa terra, o Filho de Deus. É Ele que anda no meio de um vale de ossos secos, e você é esse vale podre e sem vida, e Ele libera a palavra, sopra dos quatro cantos. Vento do Espírito vem dos quatro cantos e sopra sobre esse... Espírito Santo de Deus, me permita orar agora como Ezequiel. Vem dos quatro cantos agora e sopra sobre esse lugar. Aonde estava morto, traga vida. Aonde havia morte, tenha vida. Essa é a diferença entre os que foram vivificados no Espírito e os que não foram. É porque um ressuscitou e o outro é uma pilha de osso seco, sem vida. Olha que Paulo vai falar, Romanos capítulo 8, versículos 5 a 11. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, nem que você queira obedecer. Sem o Espírito é impossível. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se essa presença pentecostal não está queimando dentro de você, você não pertence a Cristo. E se você não pertence a Cristo, você não nasceu de novo. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito, do seu Espírito que em vós habita. O Espírito não é uma forma de aumentar o nosso sucesso. Ele é a diferença entre estar vivo e estar morto. E qual é o fruto, pastor, dessa intimidade com o Espírito? Fascínio por Jesus. Prazer pelo Filho. Encanto pelo Deus homem. Fruto da intimidade com o Espírito não é obsessão pelo Espírito, mas é encanto pelo Filho. Por quê, pastor? Porque somente uma obra do Espírito Santo no nosso coração é que pode abrir os nossos olhos interiores para ver as belezas de Deus através da pessoa de Jesus. Irmãos, quando você olha para a cruz, o que é que você vê? Você vê uma boa ação? Ou você vê beleza? Você vê um bom homem morrendo pelos maus homens? Ou você vê a profundidade da beleza do coração de Deus? Irmãos, muita gente, como meu pastor pregou aqui, muita gente acha Jesus um bom mestre. Muita gente acha Jesus um cara legal. Mas só aquele que teve seus olhos abertos vai olhar para um Deus crucificado e vai ver beleza
em Jesus. Irmãos, sinceramente, eu acho que nós não estamos entendendo o que nós estamos pregando. Por quê, pastor? Porque nós estamos querendo uma outra mensagem. Nós estamos querendo uma outra exposição. Nós estamos querendo uma outra informação ou uma nova metodologia. Mas não é essa a dinâmica do Espírito, não é essa a gramática do Paracletos, não é essa a missão do Espírito Santo de Deus. Por quê, pastor? Porque todo o céu, era após era, está cativado e fascinado por um cordeiro morto. Aonde é que está a beleza do céu, pastor? É que nesse exato momento, seres celestiais, conhecidos, aqueles que foram revelados pela Escritura e aqueles que nós não conhecemos, está olhando para o trono, vendo um Deus glorificado, com as mãos perfuradas e o lado completamente aberto. E eles estão sendo fascinados por esse cordeiro que morreu. Não, você não acreditou. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Está comigo aqui? Vamos lá, hein? Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouros, cheias de incenso, que são as orações do santo, e entoavam um novo cântico, dizendo: Tu és, digno és, de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O que é que fascina o céu, pastor? Um cordeiro morto. O que é que deixa os anjos encantados? Triste a gente não saber cantar, né? O que é que os anjos veem? É um cordeiro morto, irmãos. Eles estão contemplando um Deus que morre, um Deus que se faz carne, um Deus que nasce, um Deus que se limita a um tamanho de um espermatozoide, um Deus que cabe dentro de um útero, um Deus que cresce, um Deus que se limita a um tempo, o Deus eterno que se conjuga em palavras. Eles estão fascinados por esse Deus. Perdemos a igreja. Perdemos a igreja. Quando dentro da igreja tem pessoas talentosas, dedicadas, mas pessoas que não estão fascinadas por Jesus. Perdemos. Acabou a igreja. Não tem mais igreja, irmão. Perdemos a igreja, irmãos. Quando apenas reunimos pessoas, mas não há prazer, não há paixão, não há deleite, não há fascínio pelo Filho de Deus. Começamos a fazer programas, a fazer coisas. Não, você não foi para o carnaval porque a igreja te machucou. Besteira. Você foi porque você não viu prazer no cordeiro morto. Você não vai me ver durante esse ano falando em algum momento contra o carnaval. Mas você vai me ver domingo após domingo, falando sobre as belezas desse cordeiro morto. Porque se você vê beleza no cordeiro que morreu, não há nada mais fascinante, não há nada mais poderoso. O que é a igreja hoje? Uma lotação de pessoas devotas que não foram fascinadas. Fomos traídos por uma doutrina correta e um sentimento falsificado.
Cremos no que é certo, mas não somos movidos por prazer. Ouvimos falar sobre a verdade, mas não há encanto. Olhamos para o texto e não vemos beleza. Irmãos, eu li. Você não percebeu, mas eu li. Volta lá para João 16 para você ver. Versículo 12. Jesus. João 16, 12. Tenho ainda muito o que dizer. Tu não entendeu, santo? Não, ei! Acorda para a vida. Tua teologia de 4 páginas? Ah! Eu tenho muito para dizer. Eu tenho um Deus para revelar. Eu tenho toneladas e toneladas de revelação para mostrar para vocês. Vocês não podem. Vocês não conseguem. Vocês não têm capacidade. Não há suporte humano para tanto peso de teologia, mas não apenas teologia, devoção, paixão, encanto, maravilhamento. Sei. Não, tem gente que tem cara de pau de olhar para mim e falar, pastor, eu sei que Cristo é suficiente, tu sabe nada. Pastor, eu sei que Cristo é tudo, tu não sabe. Eu tenho muito o que dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque Ele não vai falar por si mesmo, mas Ele vai dizer tudo o que Ele ouviu, e Ele vos anunciará as coisas que hão de vir, o que já aconteceu, o que está acontecendo, e o que vai acontecer, e o que é que Ele vai fazer. Ele vai me glorificar, Ele vai apontar para mim, Ele vai amplificar as verdades sobre mim, porque Ele vai receber do que é meu. E Ele vai anunciar para vocês. E tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que Ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Qual é a missão do Espírito, pastor? É testificar sobre o Cristo. A missão do Espírito, irmãos, é pegar a atenção do pecador, é pegar a atenção do santo e direcionar agora para as glórias do Filho de Deus. Sim, Ele capacita, Ele encoraja, Ele ensina, mas Ele torna uma coisa ainda muito mais poderosa. É vendo o crente, Cristo se torna real. O Cristo que nós lemos agora pode ser comido, sentido, cheirado. É sobre essas perfeições, irmãos, que nós não podemos suportar, que nós não podemos ouvir, que o Espírito Ele vai revelar a nós. Foi isso que tirou o sono dos discípulos, foi isso que tirou o sono dos apóstolos. As perfeições gloriosas do Filho de Deus, os ministérios de Cristo, os ofícios do Filho, as graças e a plenitude do Senhor Jesus. Ele não tem uma mensagem a transmitir que não seja essa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pastor, eu já sei, você não sabe de nada. Ele pega essa verdade, Ele vai explicar essa verdade. Essa verdade vai fazer parte de nós. Aí Ele vai amplificar essa verdade, porque esse é o tema do Espírito Santo. Essa é a pregação do Espírito Santo. Esse é o discurso do Espírito Santo. O que é, pastor? É Cristo. É o Espírito Santo, irmãos, que vai mostrar a majestade e a grandeza divina reduzida ao tamanho de uma manjedoura.
É o Espírito Santo que vai pegar a profundidade do Deus que se faz carne e habitou entre nós. É o Espírito Santo que vai pegar as profundezas desse rei humilde, que a sua origem é desde a eternidade, que permitiu o seu fôlego ser roubado e o seu coração explodir em uma cruz romana. É o Espírito Santo que vai pegar as virtudes de Cristo, seu poder, a sua santidade, o seu amor. Vai pegar tudo o que Cristo é, todo o seu ensino, todas as suas glórias, todas as suas belezas, irmãos, o propósito da redenção, o modo como Deus nos salva. Ele vai ampliar todas essas coisas. É por isso que Jesus vai dizer: eu tenho muita coisa para falar, vocês não vão aguentar. É por isso que é melhor eu ir. Porque o que eu falo de fora para dentro. O que ele vai falar para vocês é de dentro para fora. O que eu falo vai entrar para dentro. O que ele falar vai sair de dentro de vocês, produzindo uma transformação interior permanente. Não é nada novo. Ele apenas está amplificando a verdade sobre o Filho. Foi isso que Paulo disse em Colossenses 1, 26, 27. Para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, as riquezas da glória da sua herança, a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, o mistério que estiver oculto nos séculos e das gerações passadas. O que? Cristo em vós, a esperança da glória. O que é que o Espírito Santo vai amplificar, pastor? É essa verdade que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 8, a sublimidade do conhecimento de Cristo. O que é que ele vai amplificar? É aquilo que ele falou em Colossenses 2, de 2 a 3. Em Cristo estão todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria de Deus. O que nós precisamos fazer essa noite, pastor? Pedir para o Espírito, assim como ele conduziu os discípulos no caminho de Emaús, pediu uma visita guiada pelas páginas da Escritura até agora, e encontrar o Filho atrás de cada texto, atrás de cada personagem, atrás de cada enredo, atrás de cada drama da história, atrás dos poetas, dos proféticos, dos históricos, dos escritos, dos evangelhos, das cartas, da revelação. Nós precisamos de uma visita, irmãos, do Espírito de Deus sobre nós, nos mostrando o Filho de Deus, até que os nossos corações peguem fogo. Uma igreja, para ser cheia do Espírito, ela precisa apontar para Cristo. Júnior, o ministério, para dar certo, ele precisa apontar para Cristo. Um cristão, para dar certo, ele precisa apontar para Cristo. Orientado pelo Espírito, ampliando as verdades sobre o Filho. Para a gente começar a encerrar. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito. Só tem uma possibilidade. Única e exclusiva. A gente se unir à missão do Espírito. Pastor, eu quero sentir essas paradas aí que vocês choram, vocês se jogam no chão. Que é isso aí? Só uma possibilidade. É se unir à missão do Espírito. É fazer aquilo que ele está fazendo. É apontar para onde ele está apontando. Irmão, se você quer ser capacitado, se você quer poder do Espírito, se você quer unção do Espírito, você precisa fazer a decisão resoluta de glorificar a Cristo. Como Jesus disse, quando ele vier, ele vai dar testemunho de mim. Quando ele vier, ele me glorificará. Quando ele vier, ele vai continuar essa obra na vida do crente,
fazendo o crente olhar constantemente para mim. Irmãos, se nós desejamos que o Espírito Santo opere nas nossas vidas, nós precisamos desejar aquilo que o Espírito deseja. Existe um professor de teologia, veterano já, cara fera, uma mente fora da curva, Arturo Azurdia. Cara brilhante. Um dia ele foi participar de um seminário com Edmund Clooney, um pregador cristocêntrico. Clooney foi dar aula sobre como ver Cristo no Antigo Testamento. Irmãos, esse homem se contorcia nas cadeiras. À medida que Clooney avançava em cada texto da Escritura do Antigo Testamento e apresentava a Cristo, Arturo se via em crise, irmãos. Tomado por fascínio, encanto pelas belezas de Jesus. Ele conta numa experiência autobiográfica que naquela hora ele foi revitalizado pelo poder do Espírito. Ele foi iluminado pela revelação de Deus através do Espírito para ver o Filho na Escritura. E quanto mais Clooney ensinava, mais o coração de Arturo ardia. Até que ele se deparou com uma pergunta. Como eu posso pedir poder do Espírito para minha pregação, sendo que eu não estou pregando o que o Espírito está pregando? Algumas semanas antes, esse professor de teologia havia pregado uma série no livro de Neemias. 12 sermões no livro de Neemias. E em nenhum sermão ele citou a pessoa de Cristo. Irmãos, ele cai em prantos diante do Senhor, dizendo: se a igreja, se nós queremos capacitação do Espírito, nós precisamos nos unir ao propósito do Espírito, que é pela instrumentalidade da Escritura, através do Espírito, glorificar a Jesus. Por quê, pastor? Porque sem o poder do Espírito, irmãos, não é possível dar testemunho de Cristo. Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Ei! Olha para cá, pastor de Chapadinha, pelo amor de Deus. Vocês receberão poder. Para quê? Para testemunhar sobre o Filho. Não tem poder para colecionar experiência, não, irmão. Não tem poder para sentir arrepio. Não tem poder apenas para ter dons espirituais e não fazer nada. Tem poder para ser testemunha do Espírito Santo de Deus. Ou melhor, poder do Espírito para ser testemunha do Filho de Deus. Irmãos, embora o Espírito Santo possa convencer o mundo lá fora sem a sua ajuda, não é essa a missão do Espírito. Não é. Seria incoerente com a Escritura. É a igreja que é autorizada pelo Espírito para ser uma testemunha do Filho. O Espírito Santo não vai operar no nosso lugar. Ele não vai operar apesar de nós. O Espírito Santo, ele vai operar em nós e através de nós. Então escute. Não precisa no post lá da pessoa que você vê no carnaval e comentar que ela está em pecado. Porque ela sabe que ela está em pecado. Ela sabe que ela vai para o inferno. Precisa não. E nem fique na sua casa orando para o Espírito Santo convencer ela a voltar para a igreja. Porque o Espírito Santo não está flutuando por aí, não. Ele quer um crente para encher. E uma testemunha para dizer: eu vim aqui para dizer para você que há prazer no Filho de Deus. Há algo mais prazeroso na pessoa de Jesus do que você experimentou durante esses dias.
Não pode haver testemunho sem experiência pessoal. Léo está aqui, da área do direito. Cleiton deve estar por aí. Maris, Marcos, Carlos Aurélio, perdão. Tem mais algum? Testemunha não é a pessoa que fala daquilo que sabe. Testemunha é quem fala daquilo que viu. Testemunha é quem fala daquilo que viveu. Testemunha não convence, testemunha proclama. Tua missão não é convencer ninguém, irmãos. Tua missão é proclamar apenas. É isso que faz a testemunha. Irmãos, não precisamos de mais pregadores. Precisamos de mais testemunhas. Não precisamos de mais cantores, Júnior. Precisamos de mais testemunhas. Não precisamos de mais crentes. Precisamos de mais testemunhas. Temos crentes com 100 mil quilômetros rodados de sermão que nunca se tornaram uma testemunha inflamada pelo poder do Espírito. E não é nenhuma outra realidade, irmão, senão essa. Não vimos, não sentimos e ainda não experimentamos as belezas de Deus reveladas pelo Espírito. Para a gente finalizar. E o que é que essa habitação do Espírito faz em nós, pastor? Nos torna como Ele. Então, se a gente negligencia a obra do Espírito, a gente não contempla Jesus, a gente não se torna como Ele. Só anota aí, 2 Coríntios 3,18. Qual é o padrão bíblico, pastor? A gente contempla, Deus desperta em nós fascínio e nós somos transformados. Esse é o movimento do Espírito. Ele mostra, atrai e molda. Aí eu encerro com uma pergunta. Eu relutei sobre colocar ou não esse texto no final da minha pregação. Porque parece que não tem nada a ver. Eu não quero entrar no mérito das discussões teológicas sobre esse texto. Se você quiser conversar comigo depois, fique à vontade. Mas Atos 19, versículo 1 em diante. Fique em pé, por favor. Só para parecer que está acabando. Fiquei sabendo que o churrasco está top, hein? Tem pão de alho e tudo. Hã? Fiquei em crise. Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e encontrou ali alguns? Não, é sair dele, irmão. É final agora. Final de campeonato. Ou a gente joga tudo para fora ou espera a próxima Copa. Achando ali alguns? Discípulos. Perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando creste? Bora fazer a conferência? Vamos. Quem aqui já creu em Jesus? Não, levanta a mão sem pena, irmão. Você recebeu o Espírito Santo? Não falo para você que a gente fica sonso no meio do culto? Recebeu o Espírito Santo quando creu. Ao que eles responderam: pelo contrário, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Quem que já foi batizado? Vamos para a conferência? Foi batizado em quê? Ah, pastor, me arrependi, entreguei minha vida para Jesus, me arrependi, eu fui batizado. Só isso? Como assim só isso? Não era isso? É, em parte. Em que foste batizados? Responderam: no batismo de João. Arrependimento de pecados. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento,
dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido, foram batizados em quem agora? Pastor, eu sou batizado. Não vou falar que até o diabo foi, porque seria heresia. Estava na ponta da língua. Pastor, eu sou batizado já. Sou crente rato de igreja. Por favor, se você é rato de igreja, está vindo de outra igreja para me dar trabalho para cá, procure outro pastor com mais idade. Eu sou novo, estou começando agora. Talvez não vou saber tratar bem você. Você vai apanhar um bocado aqui. Pastor, já fui batizado. Pergunta é, em que batismo? De João apenas? E o batismo de Jesus? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. 2 perguntas apenas Paulo fez. Receberam o Espírito? Em que batismo foram batizados? Qual era a incoerência ali? Irmãos, é porque crer em Jesus e não ter uma vida ativada pelo poder do Espírito? Não, crente. É só sabor cristão. Foi batizado? Fui. Mas foi batizado, mas não está vivendo na plenitude do Espírito. É incoerente, não está batendo não. A conta não fecha. Paulo está falando, vocês não são crentes não. Porque um cristão sem um Espírito é uma contradição. Crença sem o Espírito Santo é só consenso. Você chegou ao consenso que aquilo é bom. Irmãos, eles sabiam que Jesus, o Messias, aquele que é mais poderoso, eles não sabiam, perdão, que Jesus, o Messias, aquele que é mais poderoso do que João, já tinha vindo, já havia morrido, já havia ressuscitado, já estava diante do Pai, e ele já havia enviado o Espírito Santo. Eles conheciam o Evangelho, mas apenas uma parte. O Evangelho estava incompleto. Porque não tem vida cristã sem o Espírito, irmão. E a vida não para no Espírito, o Espírito está apontando para o Filho. Vamos, esse texto feriu o meu coração essa tarde, sabe por quê? Porque é possível ter arrependimento verdadeiro e uma experiência incompleta. Não vou duvidar de que você se arrependeu. Mas se você não está vivendo, irmão, na dimensão do Espírito, a sua experiência está pela metade. A sua experiência está incompleta. Se a sua vida não é uma vida cristocêntrica, você parou apenas uma parte do Evangelho. Paulo está explicando que o batismo de João era de arrependimento, olhava para o futuro, um Cristo que viria. Mas o batismo de Cristo olhava para o passado. Ele já veio, ele já enviou o Espírito, ele já enviou poder. João dizia, preparem-se. E ele veio. O Espírito dizia, ele veio, habitem nele. O batismo de João prepara o caminho para Cristo. O batismo de Jesus forma Cristo em nós pelo Espírito. O ponto aqui, irmãos, não é criar 2 tipos de cristão. Porque na economia da redenção, essas dinâmicas elas acontecem simultaneamente à medida que nós cremos em Jesus. Nós cremos em Jesus. Somos habitados pelo Espírito, completamente transformados e conformados à imagem do Filho. E vivemos na dimensão do Espírito, apontando para Cristo. Mas a minha pergunta é, para a gente finalizar, agora é do verbo. Que batismo vocês experimentaram? Que batismo vocês experimentaram? Sou fascinado pela teologia puritana. E eles amavam especificar a verdade divina através de imagens. E os puritanos utilizavam muito o texto do encontro de Maria e Isabel para explicar, explicitar, especificar um crente que nasceu de novo. Lembra da experiência?
Lucas 1:41. Finaliza aqui. Lucas 1:41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Coloca a versão RA para mim, por favor. RA. RA. Isso. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito. A criança lhe estremeceu. Quem é essa criança? João Batista. Maria está grávida de quem? De Jesus. Quando houve o encontro, a criança dentro de Isabel tremeu. Mas o João estava lá ou não estava? Me ajuda a pregar para finalizar? João estava lá ou não estava? Mas teve uma hora que tremeu. Pastor, se eu fui salvo, o Espírito não veio habitar em mim? Veio. A minha pergunta é, qual foi o dia que ele tremeu? Tem gente, irmãos, que tem uma história de um dia ter entregado a sua vida para Jesus. Mas tem gente que não tem uma história do dia em que o Espírito estremeceu dentro dele. Os puritanos diziam, uma vez que você é salvo e você crê em Jesus, o Espírito vem habitar em você. Mas tem um dia que esse Espírito ele começa a tremer. Esse Espírito começa a se agitar. Esse Espírito começa a se mover. E você se torna de fato uma testemunha ativada pelo poder do Espírito. Quero finalizar esse tempo com você orando contigo.